Graça e paz, meus irmãos. O irmão Ricardo Castelo trazendo aqui uma mensagem concernente à Páscoa, neste domingo, em que cristãos separaram essa data para relembrar, para comemorar, para fazer um memorial em respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, como tudo, tem sido muito deturpado o verdadeiro sentido da Páscoa. Tenho passado em frente a comércios durante essa semana e visto filas enormes de pessoas tentando comprar o chamado ovo de Páscoa, né? Um ovo feito de chocolate e em que as pessoas usam para presentear aquelas pessoas amadas. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa não tem relação nenhuma com este ovo de Páscoa, chamado ovo de Páscoa, muito menos com o coelho da Páscoa, né? Tentam dar significado a essas duas figuras, mas na palavra de Deus, que é o que nos norteia, nos orienta, não há nenhuma relação entre essas duas coisas e a palavra de Deus. Começa lá em Êxodo, a primeira Páscoa, né? A história conta que o povo hebreu, depois chamado de judeu, era cativo ali no Egito, oprimido pelo faraó, e eles clamavam, primeiramente, erroneamente, àqueles que o oprimiam, aos guardas, aos parentes, às pessoas que estavam ali dominando a parte política, e eles clamavam a essas pessoas. Quando o povo se deu conta e começou a clamar ao Deus vivo, a palavra de Deus fala que Deus ouviu o clamor do povo dele. E aí então a história nos conta que, lá em Êxodo, Moisés, já preparado por Deus desde o seu nascimento, para que pudesse intervir, ser um instrumento de Deus para que libertasse o povo dele, povo de Deus, e o adorasse, voltasse a adorá-lo. Nessa passagem, conhecemos ali dos acontecimentos mais divulgados dentro da Bíblia, que são as 10 pragas, que foi a forma que Deus usou para que o faraó pudesse libertar este povo. Diante dessa libertação, na última praga, nesse processo de libertação da última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus dá uma ordem ao seu povo. Eles deveriam se reunir. Ele dá algumas orientações acerca do tamanho da família e tal, mas basicamente ele manda que fosse matado, fosse emolado, morto um cordeiro. Esse cordeiro seria comido, serviria de refeição naquela noite. Mas o mais importante disso tudo, o sangue deste cordeiro deveria ser aspergido, passado nos umbrais das portas. Em outra passagem fala verga, hoje a gente conhece como batente, no batente da porta, para que ali, quando o anjo da morte viesse, ele reconhecesse que naquela casa era o povo de Deus que estava abrigado, e o anjo da morte ali não passaria. Ele pularia aquela casa e daria continuidade ao seu trabalho de ceifar a vida dos primogênitos. Diante desse acontecimento, deste momento, ali Deus, depois de toda a libertação, Deus ordena que isso acontecesse para que fosse de memorial, de lembrança para o povo daquilo que Deus fez, da libertação que Deus operou ali. Então essa foi a primeira Páscoa, a Páscoa que é celebrada até hoje pelos judeus, onde eles se reúnem em família, comem esse cordeiro, ervas amargas, é a orientação, e também pães sem fermentação. Tudo fala ali que eles deveriam estar vestidos para que
fosse algo rápido, porque logo depois daquilo eles seriam libertos às pressas. Essa é a passagem bíblica em Êxodo 12, que explica a Páscoa dos judeus, a primeira Páscoa. A segunda Páscoa nós entendemos como a ressurreição de Jesus, que acontece ali no domingo, né, após a sua morte. Essa é a Páscoa cristã. No livro, nos Evangelhos nos conta ali essa passagem, onde Jesus celebra a ceia antes, a Páscoa, faz a ceia, declara ali aos seus discípulos que haveria de ter um traidor, que havia um traidor entre eles, mas ele fala ali que nós deveríamos comer do pão, que simbolizava o sangue de Cristo, a carne de Cristo, e beber do vinho, que simboliza o sangue de Cristo. É a Páscoa do cristão. Jesus ali então mostrou como deveríamos proceder analogamente à Páscoa judaica. Ou seja, o nosso cordeiro é Jesus. Jesus foi morto naquele madeiro, naquela cruz, e o seu sangue derramado. Ali estava o Cordeiro de Deus, que é falado também por João. Quando ele vê Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo no Velho Testamento, nas leis, apontam para Jesus, para o cumprimento da promessa de Deus, que era a vinda do Messias. Esse Cordeiro Pascal, que a Páscoa, até lembrando, significa passar ao largo, pular, né? Os judeus usam a palavra passar, passar ao largo. O anjo da morte que vinha passando de casa em casa, ali onde não havia o sangue do Cordeiro, ele, quando havia o sangue, ele passava ao largo, ele pulava aquela casa. Isso é Páscoa. E a nossa Páscoa é Cristo Jesus. Quando Jesus então foi crucificado, o seu sangue desceu ali, aquele sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus, o Filho unigênito de Deus, ele serviu para marcar a sua casa, marcar a sua vida, para que o anjo da morte passasse ao largo. Esse anjo hoje, para o cristão, não é o anjo da morte física, mas é o anjo da morte espiritual. A palavra de Deus fala de duas mortes, a morte física e a morte espiritual. A morte física é essa que a gente conhece muito, que tem ceifado vidas aí, essa morte, esse acontecimento em que a pessoa deixa de habitar essa forma carnal. Essa é a primeira morte. A segunda morte é o afastamento do homem de Deus. Portanto, aquele que está sem o sangue de Cristo na sua vida, ele está morto, morto espiritualmente. E o cristão celebra a vida, porque nós falamos da morte de Jesus, mas a Páscoa não é a morte de Jesus. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Essa ressurreição que nos garante também a nossa ressurreição. A nossa vida após a primeira morte. Por isso que devemos de aceitar este sacrifício, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Fazer parte deste momento. Entender que aquela morte serviu para que você e eu não morrêssemos espiritualmente. Ela nos ligou a Deus, nos religou a Deus. Mas, acima de tudo, que Jesus ressuscitou naquele domingo em que as mulheres, logo pela manhã, no raiar do sol, elas foram dar seguimento ao tratamento do corpo de Jesus, que foi feito às pressas na sexta-feira por causa do sabá, né? Era final de tarde da sexta-feira,
começava o sábado ou o sabá dos judeus, em que não poderia ser feito nada. No domingo elas voltam ali para velar o corpo de Cristo, mas elas encontram ali a porta do sepulcro aberta, a pedra removida, vestes ali soltas, e o corpo de Cristo não mais estava, e o anjo fala, porque procura entre os mortos aquele que vive. Que bênção, né? Que bênção sabermos que Jesus vive. Hoje no mundo há milhões de religiões, milhares de religiões, de deuses, mas só Jesus ressuscitou. É o único que tem a visitação lá em Israel ao sepulcro vazio, né? Tem a igreja lá do Santo Sepulcro, que é historicamente colocado como o sepulcro de Jesus, mas o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. A nossa Páscoa é isso, irmãos. É uma Páscoa de vida, é uma Páscoa de alegria, é uma Páscoa de túmulo vazio. Porque assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. A palavra de Deus fala que aquele que crê em Cristo, que ainda esteja morto, viverá. Então não há morte definitiva para o cristão. Nós nos entristecemos, assim como Jesus se entristeceu diante da morte de seu amigo Lázaro, mas nós sabemos que é um momento, é algo temporário, essa morte que nós vemos diante dos nossos olhos neste mundo carnal. A nossa fé nos leva a crer que essa pessoa que morreu em Cristo, ela estará viva e nós a encontraremos. Nós estaremos juntos, louvando ao Senhor na glória dos céus, a casa de Deus, onde Jesus foi preparar lugar para que nós pudéssemos juntos habitar. Em 1 João 4,9 fala que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Vida é a palavra da nossa Páscoa. É viver. Nós sabemos que estamos sendo assolados aí por um vírus mortal que tem ceifado vidas de todas as pessoas de credos diferentes, idade, nacionalidade. Ela não respeita nenhuma diferença entre homens ou homens e mulheres. Mas nós cremos que temos vida, uma vida eterna a ser gozada, a ser aproveitada, a ser vivida diante de Deus. Lembramos da palavra do apóstolo Paulo que fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? É difícil você encarar a morte, mas por mais incrível que pareça, nós já tivemos experiência de conversar com irmãos que atingiu tamanha paz diante da morte, que consegue testemunhar que neste momento, naquele momento que estão transitando entre essa vida e a vida por vir, que eles estão em paz. Lembro de várias passagens, inclusive de irmãos que tiveram nos seus últimos momentos visões do céu, né? Assim como aquele que falou na palavra: eis que vejo os céus abertos. Eu pude ouvir o testemunho de alguém que viu o céu aberto e anjos o esperando. Coisa maravilhosa, coisa espiritual, que só pode vir através da fé, né? Só pode vir através do conhecimento da palavra, da prática, do exercício da oração, da busca do conhecimento bíblico e, acima de tudo, do exercício do amor. Jesus, a maior expressão de amor do Pai, alguém que desceu dos céus, o próprio Deus se fez carne. Jesus, o Cordeiro de Deus. Como lá no Velho Testamento nos foi colocado ali, ou foi colocado ao povo hebreu, o sacrifício do Cordeiro Pascal,
o sangue na porta e o povo comendo a carne daquele cordeiro, Jesus coloca naquela última ceia a mesma coisa. O seu sangue, simbolicamente, naquele momento, e a sua carne através do pão. A nossa ceia, a nossa Páscoa, a ressurreição, em que o túmulo se encontrou vazio. A necessidade de nós buscarmos o Senhor, o seu sangue, para que ele nos purifique de todo o pecado. Não é o sangue materialmente falando, mas é o aceitar aquele sacrifício, aquele momento que Jesus nos chama através da sua morte. A morte é um chamado. Aquela morte de Jesus foi um chamado. Ele dizia ali que estava tomando o seu lugar e o meu. Ele estava ali se sacrificando como um cordeiro, aquele que deu a vida em prol do outro. Jesus fez isso. Antes de trazer essa mensagem, eu pensava em falar sobre o amor. Eu vou falar um pouquinho disso, porque está intrinsecamente ligado a este momento de Jesus, aquilo que Jesus nos chama. A palavra de Deus fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E, através de estudos, já foi comprovado que aquele que faz o bem, ele vive melhor. O próprio corpo, dizem os cientistas, gera endorfina quando você faz o bem. A sensação de satisfação é muito boa, é um prazer ajudar o seu próximo. Durante o Holocausto, dizem alguns livros e alguns testemunhos, tive a oportunidade de ler parte de um testemunho desse, de alguém que se dedicou a ajudar os outros e conseguiu passar pelos momentos difíceis daquele holocausto, estando preso num campo de concentração nazista, porque ele passou a se preocupar com a vida do seu próximo. Ele passou a tentar ajudar e se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo. Isso gera vida, gera prazer. E conseguiram passar de uma forma melhor. Sobreviveram àquela maldade, àquele ataque à sua humanidade, à sua vida. Jesus deixou para a gente, na palavra de Deus, a questão do amor ao próximo. Resumiu, eram 600 e poucos mandamentos, 665, se eu não me engano, mandamentos na fé judaica, fora as ordenanças e outras diretrizes. Jesus conseguiu resumir em dois mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas e, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. A palavra de Deus nos coloca a questão do amor como um fundamento da nossa fé. Não há fé cristã, não há servo de Cristo, não há discípulo de Cristo, não há salvo sem amor. O amor gera perdão, gera ação. Na realidade, o amor expressado na palavra de Deus aqui não é o amor de palavra, de sentimento, é o amor de ação. Né? Ação. Assim como Jesus agiu, dando sua vida por nós, nós devemos agir, dando também nossa vida pelos nossos irmãos. Provavelmente você está questionando, eu vou morrer no lugar do outro. Quando Jesus fala que nós devemos viver segundo os seus mandamentos, fala que nós seremos amigos de Jesus se fizer o que ele nos manda, ele fala para amar. Amar de forma prática, de forma atuante, não de palavras, né? Não de palavras, mas de ação. Várias passagens bíblicas são colocadas ali
com respeito a essa ação de amor, né? De prática do amor, o amor em movimento. Uma delas, só para lembrar, é a passagem do bom samaritano, que pessoas ilustres ali passaram e não ajudou aquele que precisava. E o bom samaritano, que era mal visto pelo povo judaico, era uma figura comparada a um cachorro, ele, na sua humildade, parou ali e ajudou aquele que havia sido assaltado, aquele que necessitava. Ele praticou o bem. Então, essa é a palavra de Deus. Neste domingo de Páscoa, nós podemos, como a igreja está impossibilitada de se reunir, nós devemos estar junto com os nossos entes queridos, estar junto com os nossos irmãos. A gente deve estar em união com a nossa igreja, exercitando o amor através de palavra, ligação, mensagens, de perdão. Aproveite esse momento e procure um desafeto e tente conciliar, tente resgatar o amor na sua vida, tente perdoar, faça um ato de amor. A Páscoa do cristão. Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Apocalipse 9:9. Você é um bem-aventurado? Você tem sido chamado a bodas aqui que fala, a festa do Cordeiro, a festa de Jesus. Todos são convidados. Todos. Há passagens na Bíblia que fala que o Senhor saiu a convidar a todos e cada um deu uma desculpa, né? Que não podia ir. Qual é a sua desculpa? O que você tem usado de desculpa? Aquele que realmente necessita de uma palavra, de um carinho, diante de um convite, ele aceita, porque ele é necessitado. Talvez você não esteja se sentindo necessitado nesse momento, porque você talvez esteja com a sua despensa cheia, talvez você esteja com as pessoas que te amam ali ao seu redor, todo mundo com saúde, mas a vida passa, a vida ela é em movimento, ela não é estática. A vida, ela não para, e a sua vida vai mudar, muda sempre, e nós devemos fazer com que uma coisa seja centralizada na nossa vida: Jesus, né? O nosso Cordeiro. O sangue de Cristo tem que estar nas nossas portas. Cristo tem que estar sentado no meio da nossa sala de casa. Cristo tem que estar sentado na cabeceira da sua cama. Cristo tem que estar ao lado do seu carro enquanto você dirige. Cristo tem que estar sentado do lado de você durante o seu trabalho, seja ele qual for. Durante sua caminhada até a padaria, Cristo deve estar caminhando com você. Porque o Cordeiro de Deus derramou seu sangue para limpar as suas vestes, como fala lá em Apocalipse, da grande multidão que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. É a grande multidão que está na glória. Irmãos, nós vivemos momentos muito difíceis e muitos perdem a esperança e se deixam envolver por esses sentimentos de perda, de luto, de desespero, de morte. É como se nós estivéssemos andando no vale da morte, em que corpos vão caindo ao nosso lado, mas nós temos Jesus conosco, e Jesus, ele traz vida, vida em abundância. Essa é a mensagem da Páscoa. A ressurreição é vida. Não é lamúria, não é tristeza, mas é vida, é fé, é busca. Durante ali a crucificação e o período em que Jesus esteve no sepulcro,
Diz a palavra de Deus que 2 discípulos haviam dispersado, estavam indo para o caminho de Emaús, uma outra cidade, quando a ordenança, quando a orientação era que permanecessem em Jerusalém. E eles estavam dispersos. Jesus apareceu para eles, eles não o reconheceram. A passagem bíblica é chamada de os discípulos no caminho de Emaús. Então eles tiveram a oportunidade de estar com Jesus, de estar com os irmãos, esperando ali a notícia da ressurreição. Mas ficaram tão desolados que caminharam no sentido contrário, se afastando da bênção que era estar junto com os irmãos, esperando ali a notícia e a presença de Jesus. Jesus foi até eles, e talvez Jesus esteja indo na sua direção, você que está se afastando da igreja nesse momento. Eu fico triste particularmente por aqueles irmãos que cortaram todo o vínculo com o corpo de Cristo. Não é aquele que não está indo para a igreja no momento em que abriu, mas é aquele que cortou completamente o vínculo e não há mais união, não há mais contato com os irmãos, a não ser que você pegue e ligue para ele, mas ele está isolado. Esses aí são os 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas Jesus vai aparecer para ele, aparece para ele e chama, talvez você que está aqui ouvindo essa mensagem, chama você para voltar a Jerusalém. A presença dos irmãos, estar unido ali com a igreja de Cristo. Meu irmão, já está dando aqui um tempo gigantesco deste vídeo, mas que Deus possa abençoar, guardar e restaurar a tua casa e a tua família. Que o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas diferente do Cordeiro lá de Êxodo, que ficou morto e foi queimado depois de sua cinza, Jesus está vivo. Que Ele esteja vivo no seu coração e no meu. Amém? Uma boa Páscoa a todos, muito amor e que a sua família esteja unida e que esse sentimento de desespero saia do seu coração e que o sentimento que os discípulos tiveram quando souberam ali da ressurreição de Cristo possa inundar o teu coração nesta noite. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Deus abençoe a nossa igreja. Deus abençoe a todos os servos do Senhor. Deus abençoe a nossa nação, o nosso Brasil. Amém? Um abraço e até a próxima.